se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Vamos ficar de pé para cantar essa música. Os ventos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Declare isso ao Senhor nessa manhã, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amém, misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os ventos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os ventos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, porque só o teu reino é eterno, Senhor. Teu reino é sempre eterno, amém, misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Adora o Senhor, diga isso. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Deus, eis aqui a tua igreja, nós somos o teu povo, a tua igreja, Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Te pedimos que o Senhor se faça presente no nosso meio, em nome de Jesus, porque esse louvor é para o Senhor. A tua igreja te adora. Amém. Bom dia! Glória a Deus! Quantos estão felizes aqui nessa manhã? Porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Amém? Hoje eu estou até caráter aqui com a blusa que muito me impactou na conferência durante o final de semana passado. E a gente tem que ser intencional em tudo, né? Até nos nossos pensamentos, no que a gente veste, a gente tem que comunicar o reino de Deus. E aqui está escrito que as coisas grandes não acontecem quando a gente está na nossa zona de conforto. E eu desafio você nessa manhã a sair da sua zona de conforto, a oferecer algo que você nunca ofereceu a Deus em adoração nessa manhã.
Se sinta livre. Nós somos livres em Deus. Vamos tirar dos nossos pensamentos toda a mentalidade de escravidão. Nós somos filhos de Deus, somos príncipes nessa terra. E eu convido a você a celebrar conosco, a nossa família hoje, você que está aí conectado online, vamos celebrar o Senhor, porque nós somos uma família para pertencer, somos uma família que estamos aqui avançando, amém? Não há perseguição que irá nos parar, em nome de Jesus, vamos adorar.
E esse cântico que nós vamos cantar agora é um cântico que vai exigir de nós aquele louvor mesmo quente, porque a música fala 1000 graus. Eu estava hoje ao acordar de madrugada com um barulho intenso de um som de rave. Acho que o pessoal que mora mais aqui perto dessa região aqui, Itacoari, ali nos condomínios, deve ter ouvido o barulho intenso de rave. Vai até 10 horas, aqui na Torre Digital. E a gente percebe que as pessoas que estão ali estão louvando da forma deles. Estão dando tudo. Tudo. Não é? Mas de uma forma totalmente errada. O louvor, como diz lá no Nordeste, pro cão, né? Pro diabo. E nós aqui temos essa oportunidade de estarmos louvando ao Senhor com toda nossa força. Vamos cantar esse cântico 1000 graus, com toda a sua força. Louvando ao Senhor, né? Vamos lá. Fique Pra glória do Senhor, o nosso Deus merece.
O som da festa já subiu. Amém. O Espírito Santo de Deus já está nesse lugar. Amém. Feche seus olhos um pouquinho. Nesse momento, só você e o Senhor. Traga tudo aquilo que está no seu coração que você precisa falar para Ele nessa manhã. E saiba que o Senhor não te considera só uma criatura, mas um filho. E a voz do Espírito Santo fala dentro do seu coração. Essa voz que diz que você é filho. Então, assim como o filho se achega ao Pai, sem reservas, achegue-se ao Senhor nessa manhã. Peça para o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Enquanto você canta, enquanto você louva, o Espírito Santo de Deus ministra no seu coração.
Essas crianças são tuas, ó Pai. Mostra a elas, Senhor, revela a elas nessa manhã a tua paternidade, Senhor. Elas são princesas, eles são príncipes do Senhor. Em nome de Jesus, que o que for ministrado entre nos seus corações, cresça e frutifique, porque elas são resposta para a geração delas. Em nome de Jesus, nós as enviamos, ó Pai, nessa manhã, para o Senhor falar a cada coração. Em nome de Jesus, nós te oramos, Senhor. Amém. Bom dia, gente. Bom dia. Que bom a gente estar em família. Vamos orar? É só ver se está ligado. Não está ligado? Tá, então. Deu Rapaz. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te prestamos um culto e tudo que nós fizemos até aqui foi uma oferta agradável, o intuito de te oferecer algo do nosso coração para ti, porque o Senhor merece. O Senhor merece. E agora, Senhor, nós queremos ouvir tua voz, nós precisamos ouvir tua voz. Nós queremos aprender com o Senhor. Nós queremos receber do Senhor nessa manhã. Prepara o nosso coração. Nós queremos estar completamente disponíveis para ouvir o que o Senhor tem para nós de uma forma muito especial. Espírito Santo de Deus, tu estás aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Fala conosco, porque queremos e precisamos ouvir tua voz. Que o nosso coração seja uma terra boa e fértil, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, estamos chegando no fim da mensagem dos dons. Quem sabe eu consiga hoje concluir. Direto ao ponto, hoje nós vamos falar sobre os dons de governo, os tipos de dons de uma forma bem específica. Muito legal isso aqui, você vai aprender o que significa cada dom, como ele opera, como ele se manifesta, como nós somos o canal de Deus para a realização daquilo que Deus pretende fazer aqui nessa terra.
Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13 diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha que lindo. Paulo, nesse texto de Efésios, nos mostra o propósito dos dons de governo. Os dons de governo, ou os dons de Cristo, eles estão relacionados à revelação de Cristo à humanidade. Presta atenção nisso. Esses 5 dons, que nós chamamos dons de governo, que também pode ser chamado os dons de Cristo, eles estão relacionados com a revelação de Cristo à humanidade. O que significa? Deus concede ele, a igreja do Senhor, e presta atenção, isso é a igreja, para que ele seja revelado à humanidade. São dons que o Senhor traz sobre a vida da igreja para algo muito específico. Importante você entender que os dons de governo, eles não são títulos. Não são títulos. Então, pastor, o que é, ou o que são os dons de governo? Os dons de governo são chamados de Deus. É um chamado que Deus manifesta na vida de alguém para ela ser um instrumento de revelação de Cristo. Por onde essa pessoa passar, eles são revelados no ambiente da família espiritual. Preste atenção, os dons de governo não são revelados em outros locais. É um dons específico para a igreja. Se manifesta na vida da igreja, na comunidade espiritual. Está relacionado com a igreja, com o corpo de Cristo. Em nenhum outro lugar eles se manifestarão desvinculados do corpo de Cristo. Por que é importante dizer isso? Porque os dons manifestacionais, eles podem se manifestar em qualquer ambiente. Mas os dons de governo, eles estão relacionados à glória de Cristo, no corpo de Cristo. É algo muito específico, irmãos. O que isso implica? Que os dons de governo, eles vão se manifestar para que o corpo de Cristo avance, para que ele cumpra o propósito específico dele. Os dons também são revelados em um ambiente de unidade, em um ambiente de serviço, onde há unidade e onde há um propósito de serviço. Sem isso, eles não se manifestam. Consegue entender a importância disso, irmãos? Muito tempo, há muitos anos, a igreja vem olhando para Efésios capítulo 4, como dons que são manifestados de forma pessoal, como um dom, como um título pessoal. Graças a Deus, o Espírito Santo trouxe a revelação correta, e esses dons não se manifestam de forma pessoal. Está vinculada a Cristo e refere-se à organização, ao cumprimento do propósito da comunidade de fé, da noiva de Cristo. Quais são os dons, então? E aí vamos entrar no que você precisa saber do que significa cada um deles. Primeiro, dom de apóstolo. Presta atenção, isso não tem relação com título. Tem relação com chamado, com vocação, com propósito. A palavra apóstolo significa construtor, significa enviado,
desenvolvedor de potenciais. O apóstolo, o dom de apóstolo, ele toca todos os outros dons. O apóstolo não tem a ver com o significado apostólico, neotestamentário. Não é sobre isso. É sobre aquilo que se constrói, aquilo que se desenvolve, os potenciais no corpo de Cristo. É esse o significado da palavra apóstolo. Profeta. Profeta significa ativador, sensível aos movimentos e revelações do céu. Esse é o profeta. Eu diria na linguagem do pastor judaico que o profeta é aquele que tem a senha. Entende? É aquele que tem uma senha especial. Por que tem uma senha especial? Porque é alguém que é sensível às revelações do céu. Isso não é um título. E por que Deus dá esse dom à igreja? Para que ele comunique as revelações que ele precisa, que ele quer comunicar ao corpo de Cristo. Evangelista. Evangelista significa o mensageiro das boas novas, alguém que é flexível, que é um conector. Ele conecta as pessoas uns aos outros e ele conecta as pessoas especialmente a Cristo. O evangelista é aquele que, de uma forma muito especial, muito singular, recebe uma intervenção de Deus para comunicar Jesus de uma forma muito especial. Quando você está próximo ao evangelista, naturalmente ele vai falar de Jesus e da conexão, e vai fazer essa conexão, da importância dessa conexão com Cristo. O pastor é o apacentador, é alguém sensível, é alguém amoroso, é alguém inclinado ao cuidado, é um olhar clínico para o zelo, para o cuidado, para promover uma relação de bem-estar espiritual na pessoa, uma relação de equilíbrio na pessoa. Então, a ideia de apacentar e de pastorear. Apacentar é aquele que vai à frente, que é o referencial, que inspira, que move, que dá o tom, que encoraja. Mas é alguém que é sensível, que é extremamente amoroso, que tem um coração preocupado. E mestre, ele é o treinador, ele é o pensador, é aquele que prepara, aquele que aperfeiçoa, aquele que comunica com facilidade os ensinos de Deus. Todos esses dons, os dons de governo, eles são imprescindíveis no corpo de Cristo. Para quê? Efésios vai nos dizer, irmãos, a fim de preparar os santos para o ministério, preparando os santos para o ministério, para que o corpo de Cristo ele seja edificado, construído, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento de Deus e o propósito, a fim de que você chegue à maturidade. Uma igreja que não entende os dons de governo, que não opera nos dons de governo, não chegará à maturidade, não vai preparar os santos com eficiência para o ministério, não vai conseguir atingir a medida da plenitude de Cristo. Chris Vallotton, um dos pastores da Bethel Church dos Estados Unidos, diz assim: o objetivo dos 5 dons de governo é equipar os santos para a obra do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação dele em amor. A unidade não é conformidade, diz ele, mas a celebração de diversidade. Mas também a Bíblia nos fala dos dons manifestacionais. E os dons manifestacionais são os dons da manifestação de poder. Presta atenção, aquele opera fora. São sinais, maravilhas que seguem todos os que estão em Cristo Jesus.
Irmãos, preste atenção. Os dons de manifestação de poder são sinais, são maravilhas que seguem todos os cristãos. Qual é a implicação disso na sua vida? Que você é um agente de Deus que liga céu e terra. Nesse lugar. Eu queria ter tempo para você ver o testemunho do Eli e da Rosane do que aconteceu essa semana com eles, quando eles entenderam isso. Eu queria ter tempo, pelo menos 5 horas, para a gente falar só sobre esse assunto. Eu tenho orado para que a Igreja de Cristo entenda o lugar dela nessa terra. E eu falo, a Igreja de Cristo é cada um de nós. Sexta-feira, na sala de oração, eu ensinei umas coisas aqui. E aí eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa a você. Eu não vou te implorar, não. Porque é uma escolha que você faz. Mas eu queria te recomendar a você tirar o seu tempo na sexta-feira para você aprender as coisas profundas que a gente tem ensinado aqui, que eu não tenho nem como explicar aqui no domingo de manhã. Nessa sexta-feira, eu estava ensinando como lidar no mundo espiritual. Você acha que vale a pena? E eu estava explicando a diferença de você viver com canga e sem canga. Quem sabe o que é canga? Você sabe o que é canga? Canga é um instrumento que a gente coloca no boi para poder conduzir ele para onde a gente quer. Você já viu na Bíblia falando de canga? Quem já viu na Bíblia falar de canga? Não é possível. Só 2 pessoas. 5 pessoas ouviram a Bíblia falar de canga. Sabe o que a Bíblia fala acerca da canga? Que o Senhor veio para quebrar as cangas na gente. E sabe quem é que coloca a canga na gente? Adivinha? Adivinha? Quem é? Você sabe qual é a grande angústia que eu tenho vivido nos últimos dias? É ver um monte de crente cangado. Eu até usei a linguagem cangado e cagado. É sério. E por que a linguagem cangado e cagado? Porque o boi fica desse jeito quando ele é exposto a um nível de pressão máxima que ele não tem como. Chega no seu limite, sabe qual é a reação dele toda? Ele se caga inteiro. Então, por isso que eu estou brincando com vocês, não é para chamar a graça, não. Porque quando ele se expõe à força dele de forma incontrolável, ele não tem para onde ir. E ele se esforça tanto, que ele se caga todinho. Dá uma olhada depois no YouTube para você ver o que acontece com um boi cangado. Sabe que a Bíblia diz que o Senhor veio para quebrar as cangas na gente. Quebrar as cangas. Tem muitas pessoas que estão fazendo direitinho o papel de Satanás. Porque está cangado e está se cagando todo. É sério, irmãos, esse negócio. Se você viu o que aconteceu com Eli, com a Rosane, pergunte para eles, para vocês verem. Essa semana. Se eles não tivessem posicionado no mundo espiritual, eles estariam velando o pai da Rosane. Por que eu estou dizendo isso? Porque os dons manifestacionais são dons de manifestação de poder. De poder. Dunamis. Presta atenção. A palavra dunamis significa poder explosivo capaz de mudar. Vou repetir. Poder explosivo capaz de mudar.
Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus nos deu dons que são poder explosivo, capaz de mudar. São sinais e maravilhas que seguem todos os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu te perguntar, os dons manifestacionais estão seguindo você? Ele não segue apenas um grupo específico de pessoas. Ele segue todas as pessoas, todas as pessoas. Também é de natureza do Evangelho, como Paulo afirma. 1 Tessalonicenses 1,5 diz: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder. Como é que você entende esse versículo? No Espírito Santo e na plena convicção. Sabe o que Paulo está falando? O Evangelho, ele é pregado não apenas com palavras, mas ele é pregado também em manifestações de poder. Ele não chega apenas no nível de argumentação. Não é só dialético o Evangelho. Ele é dialético, mas ele é também uma manifestação de poder. E Deus nos dá essas capacidades, esses dons, para que valide aquilo que a gente está dizendo. O Senhor precisa nos expor a situações como que aconteceu com um colega meu, pastor, lá na África. Ele estava pregando o Evangelho, pregando a palavra e pregando que Jesus ressuscita mortos. Sabe o que aconteceu com ele? Chegou uma família com uma menina, adolescente, que tinha acabado de morrer. Ele disse: aí, pastor, você não está falando que Deus, o seu Deus, ressuscita morto? Aqui, meu filho, faz alguma coisa. E aí? E ele orou. E sabe o que aconteceu? A menina foi ressuscitada. Você não está acreditando nem no que eu estou falando, não é? Só o Eli acreditou. Você já ouviu falar no pastor Davidson Carvalho? O vulgo catatal do Comando Vermelho? Ele é uma das pessoas que Deus ressuscitou depois de uma oração de quem entendeu que recebeu o dom da manifestação do poder de Deus. Estava no necrotério com 17 tiros, já há 5 dias, dentro de uma geladeira. E o Espírito Santo disse para as irmãs, uma das irmãs que foi visitar ele não, elas foram até o necrotério, porque tinha um jovem da igreja que tinha desaparecido. E aí falaram que tinha um jovem que tinha muitas características como ele lá no necrotério. Como ele estava desaparecido já há semanas, elas foram até o necrotério para reconhecer se era um jovem da igreja que tinha desaparecido. Quando ela chegou no necrotério, uma irmã entrou lá para ver, ele estava com o corpo exposto naquela mesa, e a outra ficou na porta. E ela chegou então, levantou o pano, estava cobrindo o corpo, olhou e falou: não é ele não, e voltou imediatamente. Só falou para o legista: não é ele não. Não é a pessoa que nós estamos procurando, não, e voltou. Quando chegou lá na porta, a outra irmã que estava na porta virou e falou assim: Deus me mandou orar para aquele corpo que está lá em cima daquela mesa. E aí a menina, a outra, falou assim: mas nós somos crentes, nós não oramos para o morto. Aí a irmã, a missionária, virou e disse assim: tudo que Deus me mandou fazer até hoje eu fiz, não será agora que eu não farei. Eu vou orar por ele. Deus disse: se você orar, eu vou ressuscitá-lo. E ela vai até onde o corpo está estirado naquela mesa.
E ela vai falar para o cara, ela fala para o legista, eu vou orar por ele, ele vai ressuscitar. E o legista ri na cara dela e fala assim para ela, você está doida? Ele está igual um picolé, igual uma peneira furado de bala, e você está dizendo que você vai orar, ele vai ressuscitar, e dá uma risada bem esculachada na cara dela. Ela põe o dedo na cara do legista e diz assim, se eu orar por ele e ele ressuscitar, você entrega a vida para Jesus? E ele se treme todinho. E ela vai até aquela mesa, põe a mão na cabeça daquele corpo e faz a seguinte oração: Senhor, devolva o espírito de vida a esse corpo em nome de Jesus. Na hora que ela disse amém, as duas pernas do defunto levantou e bateu na mesa. O legista caiu sentado no chão e fez todas as necessidades fisiológicas na roupa na hora. Pegou o estetoscópio, colocou nele, o coração tinha voltado a bater, e ele todo furado de bala, e o sangue jorrando no corpo dele, porque o coração voltou a bater. Ligou para os bombeiros, vieram, pegaram ele e levaram para o hospital. Hoje o pastor Deixo Carvalho é um homem de Deus que roda o mundo pregando o evangelho. Esse evangelho é o poder de Deus para transformar. É esse evangelho que é o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz, nós vivemos o evangelho não apenas em palavra, mas uma manifestação de poder. Só está faltando é coragem, porque Deus está disponível, Ele não mudou. Hebreus 13:8 diz, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele não muda. Nós às vezes nos escondemos da nossa covardia, irmãos. É só uma questão de orar. Coloca a mão, manda Satanás voltar, recuar. Satanás, a gente não pode conversar com o diabo igual você conversa com Deus. Com o Senhor é diferente. Com Satanás você dá a ordem, na autoridade do nome de Jesus. Deus colocou-nos aqui nessa terra para trazer o céu à terra. E Ele nos deu tudo que nós precisamos para mover isso. Esses dons não têm relação direta com a maturidade de um cristão. Presta atenção nisso. Mas cada um deve crescer em caráter, bem como entender que todo filho de Deus é um portador do poder de Deus por meio do Espírito Santo. Deixa eu mostrar isso na Bíblia. Mateus 28, verso 18 diz, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Disse Jesus, toda autoridade, toda, não foi parcialmente, foi toda autoridade, toda no grego é toda. E sabe o que Jesus disse? Vão cumprir o propósito de vocês, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Presta atenção, se toda autoridade está em Jesus, se toda autoridade foi dada a Ele, Ele diz, eu estou com você todos os dias. Como que você não entende se você está debaixo da autoridade dEle? Você consegue entender? Ele diz, eu recebi toda a autoridade no céu e na terra, e eu estou com você todos os dias. Significa que você, em Jesus, tem toda a autoridade no céu e na terra. Você não tem Jesus? A questão é se a gente está movendo em nós mesmos. Mas se for no poder de Deus, não precisa ter medo.
vai acontecer. Porque Ele tem toda a autoridade. Irmãos, isso é uma questão de fé. Se Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, e Ele está comigo todos os dias, o que eu tenho disponível na minha vida? O que eu tenho disponível? O que eu tenho disponível? Toda a autoridade no céu e na terra. Não é parcialmente, é toda. Os 9 dons manifestacionais do Espírito, em 1 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10, são: versículo 7 do capítulo 12 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Preste atenção. A cada um é dada a manifestação do Espírito. A cada um. Diga comigo: eu recebi a manifestação do Espírito na minha vida. Repete de novo: eu recebi a manifestação do Espírito na minha vida. Agora diga comigo: eu tenho a manifestação do Espírito na minha vida. Você entendeu? Em 1 Coríntios 12, versículo 8 a 10, estão listados 9 dons que foram possuídos particularmente pelas igrejas apostólicas. E eles estão disponíveis a nós. Vamos lá. A palavra de sabedoria. 1 Coríntios 12, versículo 8, a parte A diz: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? A habilidade de falar do sobrenatural, de tomar decisões ou não falar baseando-se em estudo ou premeditação, mas pelo trabalho direto do Espírito Santo na mente. A palavra de sabedoria é a palavra que o Espírito Santo coloca no seu coração diretamente. Aquilo não vem de uma construção intelectual, de uma informação intelectual, de um acúmulo de informações que você recebe na sua vida. Não, é uma ação direta do Espírito em você. É a capacidade de ouvir o Espírito Santo de Deus. Onde é que está isso escrito? Anota aí e procura, por favor, que eu não vou ler os textos não. Atos 6, versículo 8 a 10. Mateus 10, versículo 19 a 20. São exemplos da habilidade de falar do sobrenatural. São exemplos das decisões e de falar baseado naquilo que recebe do Espírito Santo. Segundo, palavra do conhecimento, ou palavra de conhecimento. 1 Coríntios 12, versículo 8, parte B, diz: pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. O que é a palavra do conhecimento? Esta é a habilidade de saber fatos e compreender situações em virtude de uma revelação direta do Espírito Santo. Tem noção do que é caminhar com o Espírito Santo, irmãos? Você tem disponível. Deus te deu. Essa é a habilidade de saber fatos, de compreender estações, de compreender situações em virtude da revelação direta do Espírito Santo. A palavra de conhecimento está relacionada com discernimento. É o agir do Espírito Santo que te mostra os caminhos. Por isso que você deve ter me ouvido orar várias vezes assim: Espírito Santo, me mostra o caminho que eu devo seguir. É porque Ele é que traz a palavra do conhecimento que me mostra o caminho. Dom da fé. 1 Coríntios 12, 9a diz sobre o dom da fé. E o que é o dom da fé? Isso é o que nós chamaríamos de fé milagrosa. 1 Coríntios 13, 2, Atos 3, 1 a 9,
não são todos os crentes que possuem essa fé, mas soberanamente dada a Deus, segundo o seu querer. 1 Coríntios, capítulo 12, 11, não deve ser confundido com fé salvadora, comum a todos os crentes. Preste atenção nisso. Nós não estamos falando, o dom da fé não é a fé que te leva à salvação, a fé que faz crer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Não. A Bíblia diz que existe um dom de uma fé milagrosa, que Ele dá a nós para mover o sobrenatural. Irmãos, presta atenção. Quando eu falo dá a nós para mover o sobrenatural, entenda, pelo amor de Deus, que isso não é uma ação humana, é uma ação do Espírito em você. Por isso não tem glória humana. Você age para a glória de Deus. E isso acontece por causa do Espírito Santo, do poder de Jesus em sua vida. Não é o poder humano, é o poder de Cristo em nós, é o poder do Espírito em nós. Dom de curar. 1 Coríntios 12, 9, a parte B, fala sobre esse dom. E o que é o dom de curar? Essa é uma habilidade de curar. Atos 9, 32 a 35. A cura foi executada como um sinal. João 10, 38. Atos 4, 29 a 30. É o dom de cura. Você já orou por alguém que foi curado? Geralmente, o dom de cura está atrelado ao dom da fé, que é a fé que opera milagres. Isso eu podia contar tantas histórias para vocês de cura. Tantas histórias, meu Deus. Operação de milagres, 1 Coríntios 12, versículo 10a. O que é a operação de milagres? Essa é a habilidade de fazer milagres como um sinal ou uma confirmação de que a mensagem é de Deus. O texto nos diz que a palavra não foi pregada em palavra e em manifestação de poder. É sobre isso que Paulo está falando. A operação de milagres é essa habilidade de fazer milagre como um sinal, como uma confirmação da mensagem que ela é de Deus. Leia Hebreus capítulo 2, versículo 3 a 4. É um exercício no geral, ao lado do dom da fé. Dom de profecia, 1 Coríntios 12, 10b. O que é o dom de profecia? Esta é a habilidade de receber e comunicar a outras pessoas mensagens que venham da revelação direta de Deus. A Bíblia foi escrita por profetas inspirados e revelados por Deus. A profecia pode ser uma previsão ou uma predição. Ela fala sobre cenários futuros, mas sobretudo gera cenários pela palavra. Você tem sempre ouvido falar sobre declaração? O poder da palavra, essa é a palavra profética. A palavra que é liberada para gerar ambiente transformado ou transformacional. É uma declaração inspirada por Deus para edificar e consolidar a igreja de Cristo. Discernimento do Espírito. 1 Coríntios 12, versículo 10, parte C. O discernimento é a capacidade de conhecer a origem da ativação ou da atividade espiritual que está operando. Preste atenção nisso, irmãos. O discernimento do Espírito é a capacidade, a habilidade sobrenatural de conhecer a origem da atividade espiritual que está operando. Foi isso que aconteceu com Eli e Rosane. O pai da Rosane adoeceu.
e doença para a morte. Rapidamente. Rapidamente ele foi parar na UTI. Rapidamente ele foi entubado. E aí o Eli ligou para mim, mandou uma mensagem para mim, compartilhando sobre o que estava acontecendo. Com os detalhes de como foi o processo. Na hora que eu fui ouvindo o áudio, o Espírito foi me dando o discernimento do que estava acontecendo na hora. Uma pessoa ligada a ele, primo dele, disse, primeiro, que não queria morrer antes dele, porque era mais novo que ele. E que se ele morresse, ele ia levar alguém com ele. Há 15 dias atrás o cara morre. E no dia do velório e sepultamento do cara, o seu Jandir começa a passar mal. E vai parar no hospital, em estado grave. Dias depois ele está com a sepsemia. Você sabe o que é sepsemia? Infecção generalizada. Sem nenhuma perspectiva de possibilidade de viver. A mãe da Rosane vai pro culto no domingo. Estou contando por alto porque eles vão dar o testemunho. Porque eles vão contar a partir do que eles vivenciaram. Eu estou contando o fato do discernimento. Para você entender a importância do discernimento. Eu espero que você entenda hoje. A mãe da Rosane vai para a igreja para o culto domingo passado. E quando ela chega no culto, ela entra na igreja. Quando ela entra na igreja, uma pessoa que está lá no início da igreja fica endemoniada. E se levanta e começa a dizer: eu vim buscar o fulano. Eu vou levar ele, não tenho o que fazer, ele vai morrer. Ele é meu. Entendeu? Lá na igreja falou para ela: já era. Quando eu ouvi a palavra, Deus me trouxe o Espírito, irmãos. O Espírito me trouxe o discernimento na hora. Que Satanás tinha vindo buscar ele. E Deus tinha revelado. Porque o Senhor queria fazer um milagre. E esse milagre tinha que ser a partir do posicionamento deles. Porque eles estão vinculados a Ele. E tudo que carrega o nosso nome, nós temos autoridade e responsabilidade. Eu liguei para ele na hora, conversei com eles e orientei eles o que devia ser feito. Se eles não fizessem, ele ia morrer. Mas Deus revelou porque queria mudar o quadro. E no outro dia eles foram os dois. E seguiram as orientações do discernimento que Deus deu. Ontem eles chegaram lá. Sabe como o Sr. Jandir está? Sentado numa cadeira e conversando com as pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Sem discernimento, o povo perece, cangado por Satanás. Entende o dom de discernimento? Existem muito mais coisas. Presta atenção no que eu vou dizer a você agora. Existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que você imagina. Presta atenção, eu vou repetir 3 vezes, para você não esquecer mais nunca. Existem muito mais coisas entre o céu e o inferno que você imagina. Entre o céu e a terra. Existem muito mais coisas do que você imagina entre os céus e a terra. Vou repetir para você. O que muda, o que impacta, o que faz a diferença é o mundo espiritual, irmãos. É o mundo espiritual que move o físico.
Sem discernimento espiritual, o povo perece. E o discernimento é a capacidade de conhecer a origem da atividade espiritual. Eu oro a Deus há muitos anos diariamente: Senhor, me dê discernimento espiritual. E eu falo assim: eu quero ter o discernimento espiritual para duas coisas, Senhor. Eu quero saber o caminho de Satanás, e eu quero saber o caminho do Senhor. Você ora por isso também? Eu vou orar hoje para Deus te dar alento, para você ver Satanás, para você sair da mão dele. Eu estou falando sério. Porque se eu não vejo, eu estou na mão dele e não sei o que fazer. Por que você está com medo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus mesmo mora no seu coração mesmo? Mora mesmo, de verdade? Por que então você está com medo? Porque o meu Jesus disse que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e ele estaria comigo todos os dias. Por que eu tenho medo? Você já pensou que muitas coisas que podem estar acontecendo com você é uma ação de Satanás o tempo inteiro e você não está vendo? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal, nas regiões celestiais. É a Bíblia que diz isso, está escrito na sua Bíblia, em Efésios capítulo 6, versículo 10. Em diante. Aí eu vou lutar na carne, e eu luto na carne porque eu não estou tendo discernimento. Eu não sei qual é a atividade espiritual que está acontecendo, irmãos. Eu não sei. Aí eu não faço o que precisa ser feito. E eu não faço o que precisa ser feito, eu viro um cangado, escravizado, impedido. Quando você coloca a canga no boi, ele se movimenta no máximo 20 centímetros. Ele não tem para onde ir. Ele não consegue fazer absolutamente nada. Ele só segue aquilo que quem o cangou determina. E a Bíblia diz que o Senhor veio para quebrar as canas na nossa vida. Você pode dizer amém? Amém. Jesus veio para quebrar a cana sobre nós. Amém. Sobre você, sobre sua família. Ele se manifestou para destruir todas as obras de Satanás, diz a Bíblia. Todas as obras, por isso ele se manifestou. Nós temos em Jesus o poder de mover céus e terra, irmãos. No nome de Jesus. Como diz a canção que de vez em quando cantamos aqui. No teu nome, o inferno treme. As doenças desaparecem. Circunstâncias mudam. E Deus é glorificado. Olha o que está acontecendo ali ontem, lá no encontro de casais. Estava feliz, ele nem resistiu. Começou o encontro de casais, dizendo: eu estou tão feliz com o que o Espírito Santo está fazendo. Eu era cego e hoje eu vejo. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Eu me lembrei do Eli, Mar estava junto comigo. Quando Satanás veio reivindicar a vida da minha tia. Ele disse na minha cara: eu vim reivindicar, ela é minha. Ela tem um pacto comigo e eu vim buscar e não tem o que se fazer. Eu disse: ei! Olha onde eu estou! Não enxerga não! Eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. E deixa eu te falar, eu sou o sacerdote da minha família. Você não pediu autorização para mim. E a partir de hoje, escute, Satanás. Só toca na
minha família se pedir autorização para mim, porque eu estou ocupando o meu lugar de sacerdote. Acabou. Pergunta para o Marcos lá, ele estava junto comigo. Se levante, ocupe o seu lugar. Assuma o seu papel. No meu plantão, não. Porque eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. E o meu Jesus veio nesse mundo para destruir todas as obras de Satanás. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, diz a Bíblia, irmãos. Hoje eu quero desafiar você. Está alguém doente? Põe a mão, ora por cura. Decreta a cura. Chama a cura. A Bíblia diz que Jesus já tomou todas as enfermidades. Já levou sobre ele todas as nossas doenças. Põe a mão e diz: sai em nome de Jesus. Denuncia no trono de Deus a doença. Porque Jesus já tomou sobre ele a doença. Declara a cura. Seja um instrumento de Deus nessa terra, irmãos. Jesus já te deu todas as habilidades, os dons. Eu quero concluir falando do último dom. Dom de línguas. Essa é a habilidade sobrenatural de falar em línguas espirituais que não havia sido adquiridas através de estudo. Como na festa de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1 a 11. Ou como sinal, 1 Coríntios capítulo 14, verso 22. Rapidamente, o simples falar em línguas não é um sinal de espiritualidade, mas é uma prática que traz edificação para as nossas vidas. Diz a Bíblia em Coríntios capítulo 14, 4, o que fala em línguas edifica a si mesmo. É uma linguagem de oração e uma porta para a vida intensa com o Espírito Santo. Eu queria estimular você a buscar isso em Deus. Você não está conseguindo orar? Começa a orar em língua para você ver como é que fica o seu espírito. Começa a fazer. Esse pastor não é presbiteriano não é? Você está pensando desse jeito, né? Eu não, eu sou bíblico. Minha teologia é bíblica. Interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, 10, verso 10, parte E. Diz assim: esta é a habilidade sobrenatural de interpretar aqueles que falam em línguas. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. E eu quero orar por você hoje. E a minha oração hoje é para o Espírito Santo te ativar no sobrenatural. Amém. Minha oração também hoje é para que as câmeras sejam quebradas agora. Amém. Se põe de pé diante do Espírito e diz a ele: quebra a canga que está sobre o meu pescoço. Vamos ficar de pé? Estou falando, fique de pé. Põe de pé. Qual é a canga? Qual é a canga? Qual é a canga? Rejeita ela hoje. Jesus te chamou para ser príncipe, para ser princesa. E príncipe e princesa está na mesa do rei. Príncipe e princesa não é escravo de nada e de ninguém. Acaba hoje a escravidão. Acaba agora em nome de Jesus. Porque se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Não tem canga mais. Acabou em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Acabou. Ou você vai deixar os céus morrer na mão de Satanás? Hoje é o dia de se levantar e dizer: não, no meu plantão não. Acabou, eu ocupo o meu lugar, eu ocupo o meu espaço, eu assumo o lugar que Jesus me colocou. Acabou. Manda as doenças embora. Denuncia no trono de Deus elas agora. Deus, visita aquela UTI onde o Henrique está, em nome de Jesus. Nós denunciamos essa doença agora no trono de Deus e declaramos vida na vida daquela criança agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele não vai ser punido por nada que a família fez. Nós quebramos todo encantamento, toda dívida, toda sentença, em nome de Jesus. Visita aquela UTI e devolve o espírito de vida ao Henrique. Em nome de Jesus. Vai, Senhor, em nome de Jesus. Todo espírito de morte que está lá, nós rejeitamos, nós quebramos, nós destruímos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há uma ligação, Senhor, hoje aqui. Deus, Arthur e Camila estão debaixo da minha paternidade espiritual. E eles têm autoridade e responsabilidade sobre a vida do sobrinho. Em nome de Jesus, vá ao encontro dele e traz sentença de vida agora. Muda essa história. Nós queremos testemunhar do que o Senhor fez. Nós estamos nos posicionando naquilo que a tua palavra nos diz. É isso, Deus. Hoje nós ocupamos o lugar de príncipe, de princesa. Hoje nós estamos indo à mesa para viver como príncipe e princesa. Hoje nós quebramos todo espírito de escravidão, todo espírito de escravo na nossa vida. Quebra toda mentalidade de escravo em nome de Jesus. Pai, traz sobre a tua igreja, o teu povo, a mentalidade de príncipe, de herdeiro de Jesus. Em nome de Jesus, nessa manhã quebra toda canga, porque o Senhor se manifestou para destruir todas as obras de Satanás. Caiam elas todas por terra hoje. Em nome de Jesus. Abra, Deus, o discernimento de cada um. Traz uma unção, o dom de discernimento sobre o teu povo, para poder entender a atividade espiritual, para se posicionar no mundo espiritual. Em nome de Jesus, nós declaramos libertação, nós declaramos cura, nós declaramos rompimento, transformação, libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, glorifica a ti mesmo. Glorifica a ti mesmo. Glorifica a ti mesmo em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, a nossa negligência, Senhor, com o estudo da palavra, que tem tornado a gente cego diante das situações da vida. Abra o entendimento para que a gente receba do Espírito e viva uma vida no Espírito, não um momento de intimidade, mas uma vida de intimidade. Em nome de Jesus, receba o Senhor nessa manhã a glória pela vida do irmão Jandir. Eu já declaro ele como irmão. Oh Deus, receba a glória pela vida dele. Obrigado por revelar
fazer. E obrigado por despertar os teus filhos para posicionamento no mundo espiritual. Senhor, faz isso. Abra os olhos nessa manhã de cada um para ver o mundo espiritual como é. Essa é a minha oração. Eu libero isso hoje. No mundo espiritual, libero. Abra os olhos, unge os olhos com colírio santo, para que possam ver o mundo espiritual, para ver, Deus, o teu caminho e andar por ele, e para ver o caminho de Satanás, para afastar dele. Faz isso em nome de Jesus. Deus, aviva os dons na tua igreja, aviva os dons na tua igreja, aviva os dons na tua igreja, Senhor. Que essa igreja seja uma igreja operosa nos dons espirituais, operosa, Deus, no poder do Espírito, no poder do dunamis do Pai. Em nome de Jesus, opera os milagres no nosso meio, opera os sinais no nosso meio, opera as maravilhas no nosso meio, Senhor. Nós declaramos um novo tempo. Um tempo, Deus, novo, onde o Espírito é o protagonista nele, em tudo na nossa vida. Em nome de Jesus, nós dizemos sim e amém para tudo que o Senhor tem para nós. Quebra todo medo, porque a tua palavra diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Pai, em nome de Jesus, eu ministro autoridade sobre esse povo, ministro autoridade, transfiro a autoridade do governo no mundo espiritual nessa manhã. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo sobre a vida de cada um e unja cada um com autoridade de mover o mundo espiritual no teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, faz o inferno tremer quando a palavra sair dos lábios de cada um dos teus filhos. Faz Satanás recuar e cair quando eles, posicionados, declararem a tua palavra. Manifesta o teu poder, que vidas sejam curadas, vidas sejam salvas, vidas sejam transformadas, e a glória do reino de Deus se manifeste nessa terra, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. E agora eu repreendo toda retaliação no mundo espiritual, toda retaliação caia por terra pelo poder do sangue de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e o inferno. Em nome de Jesus, toda retaliação na vida da família do Arthur e Camila, na vida do irmão Deus Leonardo, em nome de Jesus, na vida do Henrique, aquela criança, de todos, caia por terra a retaliação, caia por terra a retaliação sobre a nossa igreja, que posiciona no mundo espiritual agora, em nome de Jesus. Nós desligamos toda legalidade e abertura no mundo espiritual agora, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Se prepare que o negócio vai balançar tudinho, viu? Amém. Se não souber, procura socorro. Vai igual ele fez. Pede socorro. Nós estamos juntos aqui, em nome de Jesus. Pode se sentar. Bicho, pega meu celular aí pra mim. O negócio que está escrito lá. Eu estou precisando de água aqui, estou com sede. Irmãos, quero agradecer aqui nessa manhã toda a equipe que preparou ontem a noite especial para os casais. Quero agradecer a Iris, o Duda, que trabalharam muito, prepararam a casa lá, foi tão lindo. Muito obrigado pela excelência que vocês fizeram tudo. Pessoas que nos visitavam lá disseram assim, que, como é que foi uma palavra?
Que abundância, que tudo bem feito, que alegria. Louvado seja Deus, obrigado. Que Deus abençoe vocês. Eu sei que foi muito trabalho, muito esforço, mas a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Deus abre o céu sobre a vida de vocês. Obrigado pelo sim de vocês para liderarem o Ministério de Casais da igreja. Obrigado. Gente, ó, nós estamos precisando de equipe para compor aí junto com eles, sob a liderança deles, o Ministério de Casais. Quero agradecer também a Aline, o Lucas, por tudo que fizeram. A Aline preparou tanta coisa gostosa. Cadê a Aline? Obrigado, Aline. Hoje eu disse a Aline que eu vou orar para Deus dar pelo menos 50 dela para nós aqui na igreja. E ela, eu vou falar uma coisa, ela é diferenciada demais. Obrigado, Aline. Deus abençoe. Viu? Deus abençoe, Lucas. Deus abençoe, viu, velho? Obrigado. E você tem uma mulher. Tu orou bastante, orou não? Rapaz, ela é um ponto fora da curva. Top. Quero agradecer também a minha esposa. Nós também tivemos a honra e o privilégio de prepararmos muita coisa. Ó. Você deixou de ir, não tomou um chocolate quente que eu fiz. Deixou de ir, não comeu um cachorro quente que a Marina fez. Não comeu o bolo de milho. Não comeu o curau que nós fizemos lá. Ela e a minha sogra fizeram o curau. Então, obrigado, Marina. Agradecer a Célia, mais o Moreira também, que ajudaram bastante. Então foi muito especial ontem. Todos aqueles que estiveram lá, foi lindo, foi maravilhoso. Foi uma honra muito grande. Nós vamos terminar com os dízimos, mas eu vou dar os avisos logo. Tem 2 avisos que eu quero te dar rapidamente. Um aviso é a sala de oração, já falei. Mas eu quero reforçar. Do fundo do meu coração, eu queria muito que você separasse o seu tempo para você crescer na sua vida espiritual, especialmente com relação ao mundo espiritual, e vir aqui aprender na sala de oração sobre isso. Nós temos ensinado chaves muito específicas sobre o mundo espiritual às sextas-feiras aqui. Então eu quero que você reserve esse tempo. Essa semana eu ensinei sobre a autoridade no mundo espiritual. Eu não vou poder fazer isso aqui no culto domingo de manhã, não. Se você quer aprender a ter autoridade no mundo espiritual, vem na sala de oração, que eu vou ensinar vocês sobre isso. Nessa sexta-feira eu introduzi isso. E foi um céu. Foi algo sobrenatural que nós vivemos aqui. Então, reserve suas sextas-feiras a 20 horas para vir. Nós vamos orar e vamos aprender, especialmente sobre essas ferramentas no mundo espiritual. E o próximo aviso, irmãos, domingo que vem será um dia muito especial para nós, por 2 razões. Deus deu a nós um presente. O presente é a vinda do pastor Darrell e da pastora Márcia aqui. São amigos nossos lá de Recife. São pastores da igreja anglicana lá. E eles têm um trabalho extraordinário com famílias e sobre filhos. Inclusive escreveram esse livro, Não Crie Filhos para o Mundo. E ele está vindo a Brasília. Foi um presente de Deus. Ele veio ministrar na igreja de um amigo meu aqui para Planaltina de Goiás, na sexta e no sábado. E aí, eu estou no domingo disponível. Não vai ter curso para vocês, vou estar em Brasília. Quer que eu vá aí na igreja, estar com vocês aí, ministrando, compartilhando sobre o que Deus me deu, sobre essa chave de criação de filhos? Eu falei, só se for agora. E aí, então, diante disso, combinei com ele para domingo que vem eles virem aqui e ministrarem para nós sobre criação de filhos, irmãos. O pastor Darrell e a pastora Márcia estarão conosco aqui domingo que vem, ministrando sobre esse tema. Não crie seu filho para o mundo. E aí, nós tínhamos programado no dia 1º o 2º encontro da Casa de Paz. O que nós vamos fazer? Não será mais dia 1º. Será domingo, dia 25. Já antecipamos já
Matamos no mês de junho a escola de paz. Que presente maravilhoso. E eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque quando você pisa no Jordão, ele abre. Quando Deus colocou no nosso coração criar a escola de paz, um dos propósitos da escola de paz é trazer pessoas que Deus conectou a mim para falar especificamente sobre isso, pois Deus criou a circunstância para o Darrell e a Márcia estar aqui. Então eles estarão conosco domingo que vem, ministrando sobre isso. E eu quero dizer a você, você não pode perder. Segundo, convide pessoas para vir receber essa palavra, essa ministração. Você vai receber chaves poderosas sobre a criação de filhos aqui. Poderosa. Domingo que vem. E domingo que vem será um dia muito especial também, porque nós vamos batizar e receber os novos membros da nossa família da fé. Amém. Estamos numa expectativa muito grande e eles estão mais ainda, né, família? Terminamos o discipulado com a Camila, com a Alessandra. Marcos está encerrando essa semana o discipulado com a Edneia, com o Nilson. E nós vamos receber os novos membros da nossa família espiritual. Então, você quer conectar a família Reviver? Converse comigo, converse com o pastor Marcos, que nós vamos preparar tudo. Domingo que vem a festa da colheita, vamos batizar pessoas e vamos receber pessoas da nossa família espiritual. Será um dia muito especial. Vamos preparar um café da manhã, não precisa ser igual esse nordestino de hoje, não. Mas vamos fazer algo muito especial domingo que vem. E para finalizar, nós vamos para o nosso momento de dízimos e oferta. Irmãos, nós queremos ter um tempo para compartilhar com vocês sobre coisas que nós vivemos na conferência, mas nós não vamos fazer isso hoje não. Os adolescentes e jovens têm algo para compartilhar com vocês, nós temos coisas para compartilhar com vocês, nós vivemos coisas maravilhosas. Cadê a Duda? Duda, vem aqui, Duda, aqui para perto de mim. Cadê ela? Duda, vem para cá. Sábado que vem nós temos formatura do curso da Mulher Única e Homem ao Máximo. Então, quero convidar todos que fizeram o curso para estar aqui. Convide lá o seu convidado de honra. Nós queremos que você venha ver os testemunhos do que Deus fez na vida dessas mulheres únicas e desses homens ao máximo. E, como parte da nossa celebração, nossos dízimos e ofertas, irmãos, essa semana Deus me deu uma palavra e eu fiz questão de anotar isso aqui. Eu só vou ler. Eu só vou ler o que está escrito sobre os dízimos e ofertas. Seja generoso em todas as áreas da sua vida. Presta atenção. Pode projetar aí o dízimo e oferta. Seja generoso em todas as áreas da sua vida. Lucas 18, 22 diz assim: ao ouvir isso, disse Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Não tem como lidar sobre ser radical e não falar sobre generosidade. Uma das áreas que mais precisamos ser radicais em nossa família, na nossa vida, é na generosidade. Como temos educado nossos filhos nesse sentido? Como temos sido nessa área da generosidade? Ser generoso é um presente de Deus. Seja então um generoso radical. Não permita que a escassez domine sua vida. Suas maiores entregas ainda irão acontecer. Amém? Amém. Talvez este seja o dia de marcar uma mudança radical nessa área da sua vida. O fator segurança não tem a ver com reter, mas tem a ver com aplicar no lugar certo. Vou repetir. O fator segurança
não tem a ver com reter, mas tem a ver com aplicar no lugar certo. E o lugar certo é o reino de Deus. É a melhor bolsa de valores. E com toda a certeza do mundo, temos desfrutado alguns anos disso em nossa casa. Pastor Carlito diz assim: sua generosidade deve ser exponencialmente notável em todas as áreas da sua vida. Vou repetir: sua generosidade deve ser exponencialmente notável em todas as áreas da sua vida. Quero convidar você para viver um estilo de vida de generosidade. O estilo de vida de generosidade é o estilo que traz os céus à terra. É o estilo de vida que abre milagres sobre nossas vidas. Então você tem a oportunidade de agir com generosidade nesse dia, nessa manhã, em nome de Jesus. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por nos chamar e nos incluir no reino, por nos colocar, Deus, junto a Ti naquilo que está ao Teu coração e no que o Senhor está fazendo. Pai, em nome de Jesus, faz com que gostemos, que tenhamos prazer de sermos generosos, porque o Senhor é a expressão da generosidade. O maior ato de generosidade foi feito por Ti, dando Jesus para morrer em nosso lugar. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos Teus filhos e filhas nessa manhã, na área financeira, na área material. Sejam eles benditos, guardados, protegidos, impulsionados para viver a colheita abundante. Abra os céus sobre a vida de cada um, na perspectiva financeira, na perspectiva material, para que eles vejam os sonhos se concretizarem. Traz a abundância para que eles possam superabundar em toda e perfeita boa obra. Eu repreendo o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor na vida dos Teus filhos. Torne a terra deles férteis, frutíferas, para a glória e louvor do Teu nome. Faz milagre na nossa família da fé, porque Tu és o Deus que tem todos os recursos. Faz acontecer e nos dê a honra de estarmos contigo nisso. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, nós vamos encerrar essa celebração contribuindo com os nossos dízimos e ofertas, adorando ao Senhor em nome de Jesus.
sobre a vida de Jesus. Vem, Senhor, e traz os brilhos do céu sobre a vida da Duda. Nós celebramos e honramos a sua vida e declaramos que os melhores dias da vida dela estão por vir, estão diante do Senhor. Declaramos novo tempo de bênção, de alegria. Despede-nos em paz aos nossos lares. Dá-nos uma semana de bênção, de boas notícias, de alegria e de esperança. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, nosso maravilhoso, eterno e gracioso Pai, que a graça infinita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre nós e com todos aqueles que invocam o nome do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Sem antes a gente acabar com tudo que tem lá no café.